Olá pessoas ligadas aqui no canal DP Channel. Vocês podem perceber, eu tô aqui no Allianz Parque, né? Tá tocando o Sultans of Swing. E antes de começar o jogo aqui, vou fazer Palmeiras Ferroviária, eu vou falar sobre o Bragantino. O Bragantino que no fim de semana venceu por 5-1. Grande resultado do Bragantino diante do time do Ituano. Só que teve uma coisa pra mim que chamou mais atenção do que propriamente a vitória em 5-1. Não que ela não tenha chamado atenção, mas foi a coletiva do Pedro Caixinha. Porque depois do jogo, o Bragantino ganhou, goleou, você imaginava ele ser bem feliz com o time, só elogios para os jogadores, contente que o time começou a marcar gol depois de passar alguns jogos sem marcar, mas não foi bem isso que a gente viu. A gente viu um técnico insatisfeito. Insatisfeito porque o time não foi da maneira que ele gostaria do jogo. Ele nem fala sobre os gols, mas ele diz que a forma de jogar da equipe não era combinada. O time não foi compacto como precisava. O time deu muitas chances e muitos espaços para o time do Ituano, coisa que o time não vinha fazendo, apesar de não ter vencido 3 jogos seguidos e não ter marcado gols. Não tinha dado essas oportunidades para os adversários, não tinha relaxado dentro dos jogos, porque acho que deu para notar que o time, depois que fez 2-0, ganhou muita confiança e isso ajudou a fazer mais gols. Mas ao mesmo tempo tirou um pouco do ímpeto do time dentro da partida. O time foi muito mais relaxado, menos intenso, menos compacto, e tudo isso incomodou demais o Pedro Caixinha. Ele falou que estava até mais contente com a equipe de quando ela perdeu para o Santo André do que nesse jogo. E não queremos também uma equipa que facilite em relação a um processo, mas sim que tenha um comportamento regular ao longo de todos os 90 minutos em relação àquilo que é a nossa ideia de jogo, em relação àquilo que é o nosso processo. Já fomos autocríticos em relação a isso, vamos ter que analisar isso, mas vamos ter que também aprender para que seja mais um momento de crescimento. É melhor aprender ganhando 5-1, mesmo cometendo estas situações, claro. Estou satisfeito da forma como as coisas decorreram? Não estou. Eu digo-lhe mais, até estou mais triste e mais tocado e sensibilizado do que, por exemplo, a derrota que tivemos aqui com o Santo André. Claramente, porque aí o processo estava lá. Aí a nossa forma de jogar estava claramente lá. Hoje deixámos-nos ir um pouco pelo jogo e nós não podemos deixar-nos ir pelo jogo. Temos que ser nós a comandar aquilo que é o jogo que temos diante de nós. E o jogo que tivemos diante de nós foi um jogo em que aos 4 minutos estávamos a ganhar 2-0, então teríamos que ter outro comportamento nesse mesmo jogo. Faz parte do nosso crescimento, tem que fazer parte. Então aí mostra que ele é um técnico muito exigente e que ele olha além do resultado. E não só olha além do resultado, como vai exigir que o time jogue da maneira que ele imagina. Porque ele sabe que nesse jogo, contra o Ituano, se fosse um adversário mais forte, mais qualificado, não teria sido o placar que foi. Porque o Bragantino deu muitas oportunidades. Foram 18 finalizações do Ituano no jogo. E assim, 18 finalizações é muito. Foi o máximo que o Bragantino já sofreu em todo o campeonato até aqui. Todo o Campeonato Paulista. Então, o Bragantino, por mais que tenha finalizado 23, e foi um padrão parecido do que fez contra o Palmeiras, na defesa não foi bem. E isso incomodou demais o Pedro. Ele sabe, se fosse, por exemplo, a mesma atuação que o Bragantino teve contra o Palmeiras, teria perdido do Palmeiras, porque o Palmeiras teria feito gol nessas 18 chances que teve, e o Palmeiras não daria 23 oportunidades que deu com o Bragantino atuando do jeito que atuou. Tanto que no segundo tempo, teve alguns momentos que você via alguns jogadores até um pouco fominhas e prendendo demais a bola para tentar fazer mais um gol. Isso tudo acho que foi incomodando. Isso ele não chegou a dizer, né? Isso eu estou presumindo. Mas várias dessas situações incomodaram. Mas no final das contas, eu acho que isso é um bom ponto, que mostra que a exigência vai ser alta e ele está preocupado em corrigir esses problemas. Na coletiva também, ele falou que conversou com alguns jogadores de ataque para tentar melhorar a questão de finalização deles, fazer o time criar chances. Já estava conseguindo, mas não estava conseguindo fazer o time concluí-las em gol. Nesse jogo deu muito certo. O gol sai com 10 segundos numa jogada ensaiada. Ele confessou depois na coletiva, eu perguntei para ele, ele disse que sim, o gol do 1-0 foi uma jogada ensaiada. É uma bola que vai para trás, no Lucas Cunha, ele chuta na frente, numa região onde o Palmeiras vai ter mais jogadores para disputar a bola. O Palmeiras ganha essa bola, daí o Bruninho dá um passe ali para o Alejandro e ele acaba fazendo o gol. Então,
Tem um pouco de sorte para fazer gol assim? Tem, claro. Em 10 segundos, por mais que você treine, não é o natural você fazer um gol tão rápido. Mas deu certo, o Bragantino fez, ganhou confiança no jogo, 4 minutos, 2-0. Depois o Sorriso faz um gol numa finalização muito difícil, coisa que ele não estava conseguindo nos últimos jogos, às vezes até com finalizações mais fáceis. Mas nessa ele conseguiu, o time estava confiante no jogo, só que não seguiu o padrão, né? Então eu acho que é um alerta pro Bragantino não correr mais esses riscos desnecessários ou de se perder dentro do jogo. Por mais que não parecesse, né? Em momento algum o Bragantino achou que não venceria o jogo, mas a atuação não foi 100%. Isso incomodou o Pedro, que vai tentar trabalhar com isso, mas é muito mais fácil trabalhar com isso com a vitória. Pensando em questão de tabela, o Bragantino marca uma pontuação muito boa, né? 17 pontos. Enquanto eu falo aqui, o Corinthians joga contra o Santos. Vou até consultar aqui quanto está o jogo, mas em caso de derrota do time do Santos, o Bragantino já se classifica. O Corinthians está ganhando, está 83 minutos do segundo tempo. Acontecendo isso, o Bragantino já está classificado e vai jogar a próxima fase ou contra o Botafogo ou ainda contra o Santos. O Santos ainda tem chance de classificar e o Botafogo joga contra o São Paulo. Então tem boas chances até do Bragantino jogar contra o Santos. De qualquer forma, eu acho que o Bragantino é favorito jogando contra o Botafogo, contra o Santos. Ele tem um campeonato melhor que essas duas equipes. Só que antes disso, antes de jogar com o São Bento de Sorocaba e terminar a primeira fase, se vencer esse jogo ele classifica em primeiro. Tem o Bahia de Feira, o jogo pela Copa do Brasil, tem tudo para ser um jogo mais ou menos complicado. Vamos ver como é que o Bragantino se sai pela Copa do Brasil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. A gente volta semana que vem com mais um RS Análise. Valeu!